Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correa, tema novo. Além da aula ser nova, o tema é novíssimo. Relevância do recurso especial. Se você assistiu alguma aula minha aqui no canal, recurso especial, eu até falei numa dessas aulas, recurso especial extraordinário, e lá a gente tinha no recurso extraordinário, e ainda tem, a chamada necessidade de demonstração da repercussão geral quando você faz o seu extraordinário. Eu gravei aquela aula no início de 2022, final de 2021 e disse, é muito provável que em breve esse requisito da repercussão geral ou algo muito parecido com ele também venha a existir para o recurso especial. Por quê? Porque a gente já acompanhava e já sabia que a aprovação desse filtro de relevância ia acontecer. Tá? Então, hoje, relevância no recurso especial, recurso que você faz para o STJ. Lembrando, estou eu e minha equipe toda aqui que me passa informações no ouvido, o Guibô, a Bruna Gabi e o Gutinho. E vamos seguir nessa aula aqui. Antes de seguir, se não é inscrito, se inscreve. Meu percentual é de 50% dos meus espectadores não são inscritos. O YouTube me avisou isso daí, pediu para eu dizer, se inscreve, pô, me dá uma força, curte, compartilha, comenta esse conteúdo, manda isso aqui para os amigos, deixa sua dúvida aqui embaixo, sugere tema. Beleza? Então vamos lá para falar da relevância no recurso especial. Professor, você acha que isso a gente mata em uma aula? Não sei e também não estou preocupado com isso. O importante é a gente matar o assunto do jeito que a gente sempre faz. Uma aula clara, uma aula objetiva, uma aula focada, para que você entenda de fato esse assunto aqui. Antes de falar dele, vamos fazer uma introdução breve aqui para entender a lógica disso daqui. Gente, o STJ é um tribunal tecnicamente pequeno. Como assim pequeno? Não, quero dizer, é óbvio que tem muita gente que trabalha lá. Mas o STJ tem 6 órgãos julgadores regulares, né? E aí tem lá corte especial, as sessões, mas são 6 turmas, cada uma composta de 5 ministros, 2 turmas voltadas para o direito público, 2 turmas voltadas para o direito privado e 2 turmas voltadas para o direito criminal. Então, pensando na nossa área aqui, processo civil, basicamente os temas são solucionados por 4 turmas, tá? Que são as 4 turmas que lidam com direito público, 2 delas, outras 2 com direito privado, e lá vão lidar com as questões de processo civil, tá? Direito civil, comercial, o que vocês imaginarem que não seja criminal, tá? Então, são poucos órgãos julgadores para o tamanho da competência que o STJ tem. Sim? Vejam, o STJ é um tribunal, assim como o Supremo, de competência no âmbito nacional. Então, causas do Brasil inteiro vão chegar no STJ. Agora, vamos lá. Nós temos 27 TJs, tá? Cada estado tem o seu e o Distrito Federal também tem um. 5 TRFs devidamente instalados, né? TRF Primeira Região, sede em Brasília, TRF2, sede Rio de Janeiro, TRF3, sede São Paulo, TRF4, sede lá em Porto Alegre, TRF5, sede Recife. Tá? Vejam, nós temos na Justiça Comum, então, 32 tribunais de segundo grau. Esses tribunais proferem os seus acórdãos e alguma parte sempre perde nessas decisões. E essa parte pode entender que aquela decisão, que aquele acórdão daquele TJ ou daquele TRF violou, por exemplo, uma lei federal. Que tipo? Pode ser o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei de Improbidade, a Lei da Ação Civil Pública, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, qualquer lei federal. Então vejam, o volume de possíveis recursos que vão chegar, ou que podem chegar ao STJ via recurso especial é muito grande. E não faz sentido
aquele tribunal, assim como também não fazia sentido ao Supremo julgar todas as supostas violações à lei federal. O Supremo já fez isso lá desde 2004, dizendo, olha, emenda constitucional 45, falou, não, o Supremo não vai julgar tudo não. Por quê? Porque vai depender de ter ou não repercussão geral. Se o Supremo entender que aquilo é algo relevante para uma grande coletividade, E muita gente dizia, deve haver um filtro semelhante no recurso especial. Foi justamente o que aconteceu com a emenda constitucional 125, agora de 2020. Então, a tal da relevância do recurso especial é algo que, para grande parte da doutrina, é um mal necessário. Por quê? É ruim, porque é mais um requisito para o meu RESP subir. Pois é, mas é necessário. O grande volume de processos que o STJ tem, realmente não faz sentido, não é viável que ele analise tudo. Então, ele vai ter que analisar aquelas questões de direito infraconstitucional, direito federal infraconstitucional, que são mais relevantes, tá? Agora, prof, o que é essa relevância? Vamos dar uma olhada primeiro naquilo que a nossa Constituição diz. Eu abri um negócio sem querer aqui, que a Constituição diz. Então, vamos lá. Primeira coisa, a alteração ocorreu por meio do quê? Ocorreu da forma que tem que ocorrer. Emenda Constitucional 125 de 2022, de 14 de julho de 2022. Essa emenda aqui, ó, ela incluiu, né, ela alterou o artigo 105 da Constituição Federal. Então, se você tem aí o teu vadimeco, ele está possivelmente desatualizado. Estou gravando essa aula 2 de agosto. Não tenho notícia que tenha saído um vadimeco já com essa autorização, essa atualização. Então, o teu VAD está desatualizado. Você vai dar uma olhadinha lá, você vai ver que o 105 da Constituição, ele não tem o parágrafo 2º, não tem o parágrafo 3º que a gente vai mencionar aqui, ele tem só parágrafo único. Então, o parágrafo único foi renumerado, incluiu-se o parágrafo 2º e o 3º, é o que a gente vai falar nessa aula, tá? Lá no título dessa emenda, olha o que diz esse título. Altera o artigo 105 da Constituição Federal para instituir no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Então, isso é mais um requisito. Então, vamos colocar aqui, ó, além dos demais existentes. Como assim, professor? Quando a gente estuda recurso especial, a gente vê os requisitos. E tem aula aqui no canal sobre isso. Se você não assistiu, assiste. Tem a playlist ali, recurso, e vai ter uma grande quantidade de aulas de especial e extraordinário, onde em uma delas eu vou trazer esses requisitos aqui. Então, tem que ter havido pré-questionamento da questão, tem que ser uma questão só de direito, tem que se enquadrar em uma das hipóteses ali do 105.3 da Constituição, tem que ter havido o esgotamento das vias recursais ordinárias e agora um novo requisito. Tem que ser demonstrada essa relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em resumo, se a sua suposta, se a violação à legislação federal que ocorreu no seu caso não for uma questão relevante, o STJ não julga, assim como o Supremo não julga. Prof, é parecido com a repercussão geral? Conversava esses dias com um amigo meu, professor de processo civil também, e ele usou um palavrãozinho para falar e eu concordo com ele. Cópia, praticamente uma cópia da repercussão geral, com outro nome, essa chamada relevância. Mas a relevância aqui é muito parecida com a repercussão geral. Beleza? Mas vamos começar pelo começo. Vamos trazer o parágrafo 2º desse artigo 105. A gente analisa ele com calma, para esse bloco, volta no próximo para concluir o tema. Então vamos lá.
Artigo 105, parágrafo 2º. Então, lembrando, esse parágrafo 2º aqui, ó, é novo, tá? Se você tá com o teu Vadmecum aí estudando, você vai falar, oh, o meu não tem, o professor tá pirando. Não, entra no site do Planalto lá que você vai ver que já tem essa alteração, tá? No recurso especial, vamos lá. O recorrente deve, vamos grifar isso aqui, ó, deve, recorrente deve, é um dever do recorrente. Demonstrar a relevância, então deve demonstrar a relevância, isso é importante, das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei. Isso aqui também merece um destaque. A fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Então, ó, pode dele não conhecer nesse motivo, né, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto importante. Prof, quem tem que demonstrar que aquela questão de direito federal infraconstitucional é relevante? O recorrente. Mas como é que ele faz isso? Lá no extraordinário, prof, eu abro uma preliminar de repercussão geral e demonstro a relevância, né, a relevância jurídica, política, social, econômica, que está descrita lá no artigo 1035 do CPC. Aqui também tem uma lei dizendo, não tem ainda. Por quê? Porque quando foi criada a emenda constitucional 45, lá em dezembro de 2004, também tinha essa previsão nos termos da lei. Essa lei veio só em 2006, tá? Só no final de 2006, dezembro de 2006, com vigência só em 2007, alteração do regimento do STF só em 2007. Então a gente ficou um tempo também sem um parâmetro da lei de como eu deveria demonstrar essa repercussão geral, tá? O que eu tenho aconselhado, principalmente para advogados que me perguntam, professor, e aí, como é que eu faço? Minha opinião, abre uma preliminar de relevância, igual você abre uma preliminar no repercussão geral, acabou. Por quê? Não corro o risco do STJ chegar e dizer, ah, não, você não demonstrou. Pois é, STJ, mas é que a Constituição diz nos termos da lei. Não tem lei ainda. Ah, mas você devia saber, porque no extraordinário já é assim há muito tempo. Então, para não correr o risco do STJ falar esse tipo de coisa, eu acho prudente, tenho feito isso também quando eu faço recurso especial, abro uma preliminar mostrando por que é relevante. Tá? Mas repito, a Constituição diz que vai ser necessária essa demonstração, mas vai depender de como a lei vai regulamentar isso. Repito, eu prefiro ainda já abrir essa preliminar e demonstrar. O importante é que deve haver a repercussão melhor, a relevância da questão. Tá? Então a STJ vai analisar se o teu recurso enfrenta uma questão de direito infraconstitucional relevante. Beleza? Chegou no STJ o teu RESP. Eles podem inadmitir por várias razões. Eles podem dizer que não teve pré-questionamento, eles podem dizer que você quer reexaminar a fato e prova e aplicar lá a súmula 7, eles podem dizer que o recurso é cabível, sei lá. Mas eles podem dizer que falta relevância? Podem, mas a Constituição é bem clara. Por pelo menos 2/3 dos membros do órgão que vai julgar a tua causa. Se quem for julgar é uma turma é composta de 5 membros. 2/3 disso fica até difícil fazer a conta, né? Então eu teria que dividir 5, 3. 5 por 3 dá 1, alguma coisa. E multiplicar isso por 2. Eu vou até fazer essa... Qual o número exato que daria? Claro que ninguém vai quebrar um ministro no meio, né, gente? Por favor. Mas, ó, peguei a calculadora aqui, ó.
5 dividido por 3. 1,666. Aí eu multiplico isso por 2, porque são 2/3, tá? Daria 3,33. Resumo, mais do que... Quanto, professor? Então, dos 5, 4 teriam que dizer seguinte, não tem relevância. Prof, se 3 disserem que não tem relevância, 2 disserem que tem, vai julgar. Eu preciso de 2/3. 2/3 a gente acabou de ver que é 3,33. Como não tem como cortar o ministro no meio, então tem que ser 4. 3 não resolve, então tem que ser 4. Professor, mas se for um órgão maior do STJ, sei lá, primeira sessão que tem 10 membros, vai fazer a mesma conta. Vai dividir o 10 por 3, vai dar lá 3,33, vai multiplicar isso por 2, vai dar 6,66. 6,66 não dá para quebrar o ministro no meio, então eu vou lá e digo que serão 7. Mas lembrando, os votos não são para dizer que tenha relevância. Os votos são para dizer que não tenha relevância. Então eu preciso, dentro de uma turma, por exemplo, que tem ministros para julgar, eu preciso do voto de 4 para dizer que não tem. Resumo, se 2 disserem que tenha repercussão, que tenha relevância, ponto. Vai ter, porque eu não vou conseguir alcançar os 4 votos nesse. Beleza? Agora, prof, eu me lembro que lá na repercussão geral, do caso do recurso extraordinário, tinham hipóteses em que a repercussão geral era presumida. Aqui também existe? Existe. Eu te conto na próxima aula, beleza? Na relevância no RESP, parte 2, eu vou te falar isso daí. Legal? Não deixa de curtir esse conteúdo aqui. Se não entendeu alguma coisa, coloca aqui embaixo a sua dúvida, compartilha com os amigos. Um grande abraço e até a parte 2. Até lá!